Gálatas 5:16, eu coloquei na tela ali, caso alguém queira ler na palavra, ou não tiver a palavra ler na tela, fique à vontade. E diz aqui: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Muito bem, antes de falarmos desses dois versículos, e logo depois de citarmos algumas obras da carne, vamos entender, quando a Bíblia fala aqui do oposto, né, dessa batalha. Na outra versão fala porque se opõe a uma guerra, a uma batalha entre a carne e o espírito. Primeiro nós precisamos entender o que é o espírito e o que é a carne, para que depois eu possa entender onde que eu me localizo diante disso, qual a disposição, qual o dever de Deus, qual é o meu dever, para que nós venhamos vencer a carne e andar em espírito. Porque, como diz logo depois, que vamos ler, somente os que andam em espírito herdarão a vida eterna. A carne é a nossa vontade, é os desejos humanos, é a vontade humana que todos nós temos. Diz respeito às nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas fraquezas. É o homem natural, é o homem Adão. Todo e qualquer ser humano vai ser tentado. Todo e qualquer ser humano vai receber as sugestões e vai ser tentado nas suas próprias cobiças, fraquezas. E aí a gente pode até ler depois, mas já podemos ler agora. Porque as obras da carne estão um pouquinho pequenas, mas eu penso que esteja aí depois, olha. Vamos ver aqui. Porque está aqui, 19. Porque as obras da carne são manifestas. E quais são? São o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É claro que nessa lista que lemos, há um pouco do que a carne vai pedir, do que a natureza adâmica vai pedir, do que nossa fraqueza humana vai pedir. Aqui nós lemos algumas. Então eu penso que você sabe, todos os dias, desde o momento que você acorda até a hora que você dorme, todos nós, a nossa carne vai pedir. Então, quando a Bíblia diz para não andar na carne, você já sabe que eu e você não andarmos no pecado, nas fraquezas, não se entregar, não se deixar levar, não se deixar seduzir. Então, primeiro, você já sabe o que é a carne. Andai em espírito. Digo, porém, andai em espírito. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é a palavra. Porque não tem como eu receber o Espírito Santo sem que antes eu receba a palavra. Não foi isso que Jesus falou? Que ele e o Pai, se você me ama, guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada. Então não é o oposto, não funciona o contrário. Porque se for o contrário, a pessoa vai pensar, eu não agrado a Deus porque eu não tenho o Espírito Santo. Não, mas é o contrário, você primeiro se dispõe a fazer a vontade de Jesus para santificar a tua vida, é óbvio. Não para que ele te ame, mas para santificar a sua vida e andar no caminho. Muito bem. O que é o espírito? Andar em espírito é andar na palavra.
Porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, andar no espírito é eu viver em obediência à palavra. Por isso que são opostos. Porque ninguém serve a dois senhores. Ninguém anda com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Ninguém anda na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Ou eu sento na mesa de Deus e tenho parte com as coisas de Deus, ou eu sento na mesa dos demônios, está lá escrito, e tenho parte com as coisas do diabo. Por isso que aqui diz que não tem como fazermos os dois. Os dois são opostos. É igual água e óleo, se une. Se você deitar óleo, azeite, seja lá o que for, dentro da água, o que acontece? Eles são opostos. Eles não se misturam. Não tem como se misturar. E é justamente aí que eu não posso me enganar. Não é porque eu estou dentro do ambiente da fé, dentro do ambiente da igreja, porque eu me sinto bem, porque o pastor me faz sentir bem, a oração me faz sentir bem, o ambiente me faz sentir bem, que eu estou no reino de Deus. Isso é engano. Aliás, foi isso que Deus falou em Jeremias 7, quando ele pediu para o profeta ir para a porta do templo, e Deus falou assim: olha, vai lá na porta da igreja e prega para aqueles que estão entrando dentro da igreja para adorar, para me adorar. Fala para eles que se eles não emendarem os caminhos deles e não se consertarem comigo, eu não vou dar paz a eles nessa terra, eu não habitarei com eles onde eles estão. Fala para eles que eu estou vendo o que eles andam fazendo. Eles roubam, adulteram, prostituem, e depois chegam na minha casa, posso falar? Na maior cara de pau. Por isso que tem que ungir com aquele, não tem um óleo que passa na madeira? Peroba? É isso aí mesmo, óleo de madeira. Não é azeite não, tem gente que tem que ungir com óleo de peroba. Óleo de madeira. Por quê? Porque não é falta de entendimento. Porque atenção, nós oramos por você. Nós pregamos a verdade, procuramos ser o mais claro, pedimos a Deus, Deus nos orienta para sermos o mais claro possível com as pessoas. E entendemos que há pessoas que sofrem por ignorância, mas eu duvido, você que está aqui já há um bom tempo, eu duvido que você esteja na ignorância. Eu duvido que você não saiba qual é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Agora, se a pessoa não quer seguir o caminho, se ela não quer obedecer, não significa dizer que Deus te rejeitou. Não significa dizer que não tem chance para você. Mas você tem que ter consciência que agora você vai sofrer, não porque não conhecia. Agora você vai sofrer porque conhece e se nega a praticar. Agora você vai sofrer consciente. Aí eu pergunto, Deus quer isso? Não. Você quer? Não. Então, você diz, pastor, o que eu faço? Eu te digo, faça. Porque está aqui, ó, andai. Eu até anotei aqui, ó. Andar, andai. Eu pergunto, o que é preciso para andar? As pernas e disposição. Para andar é preciso das pernas e disposição, porque você tem elas. Até quem não tem dá um jeito. Sai se arrastando e vai. Eu não posso fazer por você. Eu não posso resistir ao diabo, porque quando diz que os dois são opostos, é que vai haver uma luta diária dentro de mim. Sabe qual é a maior luta sua? Às vezes a gente fica vendo as pessoas que infelizmente ainda não tem a maturidade espiritual, mas já conhece. Às vezes a gente vê as pessoas exaltando o diabo. Ah, pastor, porque uma bruxaria, porque o diabo, porque lá atrás.
lá quando eu era criança, e eu vi um gato preto, o gato olhou para mim, eu olhei para o gato. Aí começa a contar a história, né? Misericórdia. E o gato olhou para mim e fez minhau. Falei, pelo amor de Deus, senhora. É porque, senhora, Jesus veio ao mundo. Jesus morreu na cruz, pagou um preço caro, lhe deu um nome que está acima de outro nome. Acima de todo nome, lhe deu a palavra, o Espírito dele. A senhora vem me falar que o gato preto, de não sei quantos anos atrás, é a razão do seu sofrimento. Ah, senhora, por favor, pelo amor de Deus, considera Deus, não considera o diabo não, senhora. Só está querendo me dizer que o que Jesus fez na cruz pela senhora, o que ele lhe deu, é inferior ao que o diabo recebeu? Por favor, se posiciona. Quem está com Jesus não está debaixo de maldição, senhora. Quem aceitou Jesus Cristo não está debaixo de maldição, já era. Meu passado foi apagado, é uma nova história, nova vida. Então, a maior guerra, a maior luta, minha e sua, não é contra o diabo, macumba. O diabo já foi vencido há 2024 anos atrás. A nossa maior luta é contra nós mesmo, é contra a carne, os desejos. Quais são eles? Cobiça, inveja, mentira, impureza, malícia, lascívia, orgulho, e aí vai. Ninguém é criança para fazer lista. Mas o apóstolo deixa ali claro. Todo dia a carne pede, todo dia o diabo pede, oferece. Mas não significa que você tem que comer o prato que o diabo oferece. Não significa que você tem que se inclinar. Aí é que está a questão. É uma guerra. Quem vai vencer? Quem está mais forte. E eu pergunto para você, responda para si próprio. Quem está mais forte em você? Sua carne ou seu espírito? Porque tudo que não se alimenta morre. Quem você está alimentando nas redes sociais? Quem você está alimentando no teu privado e particular? Quem você está alimentando no teu coração, na tua mente, nos teus sentimentos? Quem você está alimentando todo dia? A carne ou o espírito? Porque você alegar que está fraco, eu entendo. Você alegar que é difícil, eu entendo. Mas não vai resolver o seu problema. Porque Deus nos deu os meios para mudar isso. Então, aquilo que não se alimenta, morre. Tanto serve para a carne, quanto para o espírito. Se eu não estou alimentando meu espírito vai ficando fraco. Eu vou me tornando incrédulo, fraco. Minha visão espiritual vai se apagando. Eu vou me distanciando da fé de Deus. E a minha carne vai ganhando força. Os desejos vão vindo, as vontades vão vindo, as inclinações vão vindo. Eu vou apagando o espírito e vou voltando a ser quem eu era. Então, quando você vê uma pessoa que caiu e abandonou Jesus Cristo e voltou ao pecado, é porque ela apagou o espírito, abandonou a fé, e a carne dela foi tomando conta, foi voltando, e de repente você vê hoje a pessoa como ela era antes, ou até pior. No vício, na prostituição, no adultério, na mentira, afastada de Deus. Eu não gosto, mas alguns julgam. Eu não sou Deus? Ah, fulano nunca teve o Espírito Santo, fulano não era de Deus. Pelo amor de Deus. Quem me constituiu juiz para dizer que o fulano, seja pastor, ex-bispo, ex-membro, não era de Deus? Eu não estava dentro da pessoa, mas eu já ouvi pessoas falarem isso, que eu não concordo. Eu já ouvi pessoas declarar, fulano não era, fulano do diabo. Eu fico ouvindo dentro de mim, por isso que a Bíblia diz, pesai o espírito. Eu falo, não, eu não estou dentro dele. A pessoa poderia ou pode ter sido de Deus, por não vigiar. O que Jesus disse? Quem está de pé, cuide para que não caia.
Jesus disse: arrepende e volta à prática das primeiras obras. Significa que Deus está mandando voltar quem lá esteve. Então a pessoa pode ter estado bem e por não vigiar, caiu. Então nunca julgue. E não deixe ter essa mentalidade. Ah, fulano era o diabo, isso aí nunca foi nosso, isso é isso. Não julgue não, pelo amor de Deus. Só diga o seguinte: meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa e não permita que aconteça o mesmo comigo. Porque quem é humano, Jesus disse, cuide. Cuide. Mas o que pode ter acontecido com muitas pessoas que você conhece da igreja é que por não alimentar o espírito, ele foi enfraquecendo, e por começar a alimentar a carne, ela foi ganhando força. E o que aconteceu no confronto? Diário, a carne sobrepôs o espírito e venceu aquela pessoa. Foi quando a pessoa se entregou ao que nós acabamos de ler. Se entregou ao vício, se entregou à inveja, se entregou ao orgulho, ao adultério, se entregou à impureza, ela se entregou. Mas ela foi escolhida por Deus. Porque o escolhido é aquele que Deus revelou. Não é porque uma pessoa caiu que Deus não escolheu ela. Ué, e Davi? E aí? Davi foi escolhido, só que por não vigiar, a carne sobrepôs o espírito. E é óbvio, que fique claro, quando fala andar em espírito é para o nosso próprio bem, porque Deus sempre vai nos perdoar, mas as consequências de um pecado vêm. Por isso que a Bíblia diz, porque no 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes são os opostos, né? Se opõem, melhor, porque eu estou lendo a outra versão. Um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Não o que Deus quer, o que a nossa carne quer. Mas veja que cada pecado traz uma consequência. Deus vai me perdoar. Mas dependendo do erro que eu permiti com que minha carne se entregasse, vai vir a consequência. Num relacionamento destruído, de uma perda, enfim, de uma atitude que a pessoa tomou e machucou, prejudicou. Isso vem. Mas resumindo e concluindo, se nós alimentarmos o nosso espírito, ele vai estar mais forte que a carne. Porque tudo que se alimenta cresce. Tudo que se cuida, cresce. E se nós não alimentarmos a carne, se nós negarmos a carne, crucificarmos ela, ela vai morrer. De vez em quando um dedinho mexe. De vez em quando vem pensamento. Aí você está amarrado no nome de Jesus. Por isso que aqui diz, né? Andar em espírito. Conforme eu começo a ler a palavra, que é espírito e vida, eu começo a me encher de Deus. Quanto mais da palavra eu leio, mais eu me pareço com Jesus. Mais próximo de Deus eu estou. Mais a minha carne está anestesiada. Quem já tomou anestesia? Quem aí foi no dentista? Tem pessoa que pede até oração para ir no dentista. Não precisa pedir oração, vai. Já está abençoado. Eu já abençoo todos que precisam ir no dentista. Mas você lembra? Quando você tomou para arrancar aquele dente do juízo? Qual o nome daquele dente do juízo que fica aqui atrás? O siso. Lembra? Eu tomei 3 de anestesia. Eu ficava dando tapa no rosto assim, era engraçado. Parece que a boca estava aqui embaixo. Eu não sentia nada. E beliscava. Assim fica a nossa vontade humana, carne, quando a gente está no espírito. Ela fica neutralizada. A tentação vem, os desejos vêm, mas aquilo já não lhe diz nada. E é nesse momento, é claro, porque tudo é uma caminhada, que a pessoa já está cheia do Espírito Santo. Porque conforme eu começo a guardar e começo a me inclinar para Deus, o próprio Deus vai derramar o Espírito dele. E com o Espírito Santo é óbvio, aí é que eu vou andar em Espírito mesmo. Porque o próprio Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo o que nos foi dito.
É uma luta, mas a vitória é certa. Por isso que agora, gente, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Neste lugar, essa canção que diz, vamos nos humilhar e pedir, Senhor, me ajuda. Se você reconhece que sua carne está forte, pede a Deus, me ajuda, Deus, para sepultar a minha carne. Eu quero sair por aquelas portas e eu quero abandonar a carne. Se o teu espírito está fraco, o Senhor me ajuda para fortalecer o meu espírito. Por isso que a partir de hoje você vai se dedicar mais às coisas de Deus. Por isso que estamos nesse propósito dos 21 dias. Embora Deus não precise de 21. Porque Ele quer encher você hoje mesmo. Agora nós vamos buscar. E nós vamos nos inclinar para o Espírito. Fique de pé, por gentileza.